Oi, gente, então estou aqui novamente lavando a minha louça e gravando podcast para vocês, né? Como eu me comprometi até então, tá? Esse aqui é o segundo episódio. Nesse aqui eu não preparei um tema, né? Nem no anterior eu tinha preparado para falar de cultos ancestrais. Nesse eu pensei em falar sobre feitiçaria, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que trabalho com a feitiçaria dentro do culto aos ancestrais. Então, se for para pensar, os ancestrais estão acima e dentro desses ancestrais tem feitiçaria, tem oráculos, tem toda essa questão aí, né? E hoje eu queria trazer um pouco dessa, aprofundando um pouco essa questão do culto aos ancestrais e como trabalhar com a magia com os ancestrais, né? Não pretendo ensinar aqui magia, não pretendo ensinar, façam tal coisa, mas eu pretendo trazer reflexões, tá? Porque eu acho que esse é o grande motivo de podcast, de vídeos. Não é dar o peixe, é fazer a pessoa ter interesse de pescar, né? Pensar sobre essa questão da pesca, né? E ir atrás, né? Eu não sou o detentor da verdade, então eu preciso que vocês descubram a própria verdade. E quando o assunto é feitiçaria, isso é uma coisa muito antiga na nossa humanidade, né? Assim como cultos ancestrais. Não tão antigo assim, tá? Mas é antigo, tem milênios já, de anos onde isso existe aqui no nosso planeta, nas nossas sociedades. E é um recurso, na verdade. Eu gosto de falar sobre feitiçaria como um recurso, como uma ferramenta. Ferramenta do quê? Né? Ferramenta de empoderamento, ferramenta de equalização de forças, ferramenta de resolução de problema. Né? É um meio de fazer essas coisas. Então, existem outros meios? Existem. Né? Por exemplo, se tu tem um problema com um vizinho, né? Sempre exemplo do vizinho. Tem um problema com um vizinho. Está muito difícil ali, o vizinho te incomodando. Tu sempre tem inúmeras formas de tentar resolver isso. Né? Tem a forma do diálogo, da conversar, isso aí me incomoda, e ver o que acontece. Tem a forma da ignorância, de tu ser mais chato que ele. Tem a forma da polícia. E também tem a forma da feitiçaria, que é uma das possibilidades aí, né? De estar utilizando de forças da natureza, de espíritos, né? De cúrios, de ferramentas, para trazer um resultado, né, uma resolução numa situação. Então, a feitiçaria ela serve para isso, né? Ela surgiu aonde? No povo, né? Ela nunca surgiu. Tem muita gente que eu já vi esses tempos um termo assim que uma pessoa botou alta sacerdotisa de feitiçaria. E tipo, nossa, se botou alta e feitiçaria na mesma frase, eu fiquei tipo, meu Deus, né? Por que não? Tá. Quando a gente está falando de feitiçaria, é a magia do povo. É a magia das pessoas simples, dos plebeus, né? Dos feudos, né? Não dos feudais. Então, o que acontece? Esse tipo de ferramenta sempre existiu, muita gente não chamava de feitiçaria, muita gente chamava de outros termos, né? Como benzimento, como oração, como simpatia, como e pensando em termos em inglês, né, trabalho, mandinga também, em termos em inglês, no caso work, que mais que eles chamam, spell, wanga também, né? Então, tipo, existem inúmeros termos e todos acabam sendo feitiçaria, né, no final das contas. Tudo é a mesma coisa, tá? Só muda o jeito de fazer. Mas a feitiçaria é basicamente a gente utilizar de coisas, ferramentas, produtos, elementos da natureza, partes de animais, unindo isso com uma potência espiritual adicional. Geralmente vai ter uma potência espiritual adicional, além da potência ali dos elementos, né? Pois um feiticeiro, ele sempre... É muito raro um feiticeiro que não tenha uma crença animista de acreditar que todos os elementos eles possuem alma, né? Então, isso é algo padrão, né?
Eu não conhecia até hoje nenhum que era nenhuma pessoa que se dizia feiticeira e não acreditava em animismo, né, dos elementos. Mas também se adiciona uma camada, né, que essa camada é a camada espiritual do invisível, dá uma potência que vai dar uma força ali naquele trabalho, que vai executar esse trabalho, que vai atuar junto, em conjunto, né, com essas almas dos elementos, com o nosso intento. Não é o único jeito de fazer, geralmente se faz assim, né. Tem pessoas que trabalham com a própria alma, né, com o próprio poder pessoal e axé, né, essa energia vital que a gente tem para executar um feitiço, dá para fazer, tá? Só que é uma coisa que é muito comum a gente trabalhar dessa forma e isso causar um desgaste muito grande. Então já tive relatos aí de pessoas que fizeram isso, eu mesmo já fiz, tá? Algumas vezes e realmente, tá? No dia seguinte a gente tá moidaço, parece que a gente deu nossa vida ali, né? Parece que veio um zumbi, assim, um vampiro sugou nossa alma. Para um trabalho às vezes até relativamente simples, né? Um adoçamento, uma abertura de caminhos. Por quê? Porque os espíritos que nos ajudam, os nossos ancestrais, espíritos locais, espíritos deuses, né, de outras regiões, eles cedem, né? A gente acredita que eles cedem um pouco da energia deles para que o trabalho funcione. Então essa energia, o barulho de louça, a gente tá lavando louça mesmo. Essa energia ela adiciona ali e faz com que não seja tão consumido a nossa energia. Sempre vai ser, tá? Sempre vai ter uma parcelinha da nossa energia que vai ir ali, né? Não tem como não ir. Mas quando tem um espírito que vai nos ajudar ali naquela feitura, naquele feitiço, ele ajuda nesse sentido, ele cede um pouco da energia dele, ele faz o meio de campo ali para que tudo funcione bem, né? Porque às vezes, geralmente, tá? Também é muito comum o feiticeiro achar que tá sabendo fazer tudo ali. E ele fez alguma coisa errada. E se deixar só pelo que o feiticeiro fez, não vai funcionar. Então o espírito ali, de bom grado, vai lá e corrige do lado espiritual a coisa para que flua tudo bem, né? Então por isso que se utiliza também forças espirituais, além, né, da força dos elementos ali e da força do próprio feiticeiro. Isso vocês podem ver em benzimentos, tá? O que a pessoa ela pega ali um galinho de arruda para benzer alguém e ela começa a fazer a oração e ela nunca fala a oração assim, pelo meu nome, pela minha força, não, é sempre em nome de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Virgem Maria, sabe? Ela tá invocando essas egrégoras aí para ajudar ali naquela magia, naquele benzimento, para curar uma pessoa. Então isso é em todos os tipos de magia, tá? Até magias mais cerimonialistas, assim, onde tem um ritual mais formal, digamos assim, né? E isso acontece também, né? É Adonai, né? El Shaddai, Elohim, eles chamam por entidades, aí começam os nomes, né? Angelicais, nomes diabólicos, de daimons, de espíritos olímpicos, de inúmeras forças para auxiliar naquele trabalho, né? Então a magia cerimonial ela tem a parte dela ritualística diferente de uma feitiçaria, mas no fim ela faz a mesma coisa de evocar uma força, utilizar ali dos elementos, no caso do cerimonial mágico utiliza um pouco mais os símbolos do que os elementos em si, mas funciona praticamente igual, tá? Por isso que uma vez eu fiz um post, até foi um pouco polêmico no meu Instagram, que eu disse que toda magia é cerimonial. Porque se for pensar nesse cerimonial mágico, como essa operação, assim, um benzimento também tem evocação de forças superiores, também tem a parte mental envolvida, também tem elementos, tem tudo igual, sabe? Só não vai ter às vezes uma ferramenta de poder, né? Uma arma mágica que talvez no cerimonial mágico é necessário ter, como um cálice, um pentáculo, né? Então ali o benzimento simples, aquele da tia, da avó que a gente vê, é praticamente a mesma coisa, né? Se for parar pra pensar. Só que o povo gosta de diminuir, né? Gosta de desqualificar a avó que faz o benzimento e enaltecer o pessoal que trabalha com esses montes de aparatos mágicos e tudo mais. Nada contra, né? Mas
no final das contas, pensando em resultados, né? Tem um problema e quero corrigir esse problema. A questão é a mesma, tá? É uma invocação, tem uma reza, tem uma oração, tem um pedido, tem uma força espiritual, tem uma força elemental, tem uma força mental e isso funciona. Basicamente isso. E a feitiçaria, ela acaba sendo um termo genérico para abranger todas essas práticas. Inclusive, práticas cerimoniais que não são tão formais, tá? Porque quando a gente pega os grimórios antigos, vamos dar um exemplo aí, né? Um grimório, quem conhece aquele grimório do dragão vermelho, né? Aquele grimório, ele tem práticas cerimoniais, se for ver, né? Só que se começar a ler ali, né, no grimório, ele vai ter coisas que não são tão cerimoniais, são mais elementais, porque naquela época eles não dividiam assim, sabe? Naquela época era magia, entendeu? Era feitiço, era, sabe? Não tinha, esse é cerimonial, esse é, não. Né? Naquela época eu tô falando aí, época medieval, 1500, 1600. Então, esse tipo de magia misturava, né? Eles não sabiam, eles não poderiam qualificar. Isso aqui é uma feitiçaria, isso aqui é uma magia cerimonial. Não tinha como, porque misturava uma coisa na outra. E tudo bem se é assim, porque funcionava para aquela época, para aquele povo, naquele contexto, né? Era isso. Hoje em dia, com a cabeça que a gente tem, é mais difícil, certo? Então a gente sabe disso. Mas funciona também, se alguém pegar esses grimórios e tentar executar do jeito correto. Claro que, né, os grimórios eles são muito fragmentados, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então quem sabia às vezes dava ali enfiava umas informações meio falsas para pegar bobo, né? Então tem que saber, né? Entender o grimório, não é fácil, tá? Mas funciona da mesma forma. E quando a gente leva isso para dentro do contexto dos ancestrais, que é o assunto aqui, né? Tomando uma água, desculpa. Quando a gente leva isso para dentro do contexto dos ancestrais, os ancestrais eles são espíritos, né? De pessoas que viveram aqui, como nós, e tiveram essas experiências aí. Alguns tiveram experiência com magia em vida, outros tiveram experiência com uma espiritualidade diferente, outros tiveram experiência com religião. Então os ancestrais eles são muito plurais, né? E praticamente todos nós, né? É muito difícil, muito raro uma pessoa que não tem nenhum ancestral que foi ligado à prática de magia, tá? Então, quando a gente vai fazer uma magia e envolve os ancestrais, quem se aproxima desse trabalho são os ancestrais que tiveram essa experiência em vida, ou contato, ou sabiam o que estavam fazendo, e se aproximam daquilo dali por afinidade, né? Porque na magia é um pouco diferente do que no amor, semelhante atrai semelhante, então a gente gruda na gente aquilo que é parecido com a gente. E quando a gente começa ali, vou fazer uma magia ali, o caso do vizinho, vou fazer uma magia aqui para afastar meu vizinho chato. Vai vir um ancestral que trabalhava com essa magia, ele vai se aproximar, é muito difícil não acontecer, tá? Pode não acontecer do ancestral se aproximar, vai se aproximar e vai ficar ali na volta. E daí ele vai dar uma intuição, ele vai derrubar um negócio meio estilo em filme Interstellar, quem já viu aí, né? Lembra que tem uma parte no filme que o ator ali, um dos atores principal, né, o coadjuvante, ele vai para um outro espaço-tempo, assim, e ele consegue enxergar a linha do tempo que a filha dele está vivendo. E aí ele vai lá e derruba os livros, né, para passar uma mensagem para ela, como se ele tivesse falecido, assim. Então ele vai lá e derruba, através de um poder ali, né, de tentar quebrar a barreira do tempo, ele consegue fazer uma força e o livro cai. Então, os ancestrais, eu entendo que seja algo mais ou menos nesse estilo, assim, também. Claro que o filme tem ali seus, né, as coisas para entretenimento e tal, mas o culto aos ancestrais, ele tem suas particularidades e eles atuam um pouco dessa forma, tá? E aí esse ancestral se aproxima e fica ali, né?
orientando, vendo o processo, e caso a gente esteja fazendo tudo certinho, eles só ficam ao nosso lado observando. Então, até o momento onde o operador, né, o praticante, ele vai invocar esse ancestral, né, para trabalhar naquela magia, que é o caso do meu trabalho. Não é todo mundo que faz isso, tem pessoas que vão invocar lá os deuses do panteão grego, vão invocar deuses nórdicos, vão invocar o panteão africano, por aí vai, tá? Nem sempre é o ancestral que é invocado, mas não quer dizer que eles não estejam por perto. É muito é muito ingênuo a gente achar que eles não estão por perto, sabe? Porque eles também fazem parte do nosso sangue. Eles têm um vínculo com a gente, eles têm um acesso à nossa vida imediato através do nosso sangue, através do nosso DNA. Então isso é o que permite que a magia com os ancestrais funcione. É o sangue, né? O nosso sangue. E aí a gente vai estar ali fazendo aquela operação, o ancestral do nosso lado, e a gente invoca ele, diz assim, ancestral, né? Às vezes a pessoa sabe o nome. Ancestral X, me ajuda nessa magia aqui, eu preciso que isso funcione de tal e tal forma. E aí ele vai pegar e receber aquela energia que foi gerada ali para ele e dizer, beleza, eu vou ajudar. E ele pega e faz o que ele pode do lado de lá do plano espiritual. Como funciona no plano espiritual, eu não faço a menor ideia. Eu tenho minhas suposições que são trocas energéticas por lá. Então, por exemplo, se eu peço para um ancestral meu abrir os meus caminhos, eu estou com os meus caminhos fechados e eu preciso que eles sejam abertos e eu peço para o meu ancestral. Então ele vai pegar aquela energia, de alguma forma lá do plano espiritual, recebeu aquilo dali e ele vai fazer uma troca, né? Ou ele vai utilizar aquela energia para abrir meu caminho de alguma forma. Às vezes eu tô com alguma coisa que está sujando o meu campo espiritual e aquilo dali que está trancando o meu caminho, ele vai lá e purifica, né? Então eles utilizam aquela energia gerada ali para isso. Por isso que, né, não é muito viável fazer magias somente mentais, né? Aquela coisa do patchwork, que a pessoa fica só meditando ali, né? Porque falta o axé, falta a energia, né? E da onde que sai quando falta? Da gente, né? O ancestral ele precisa nos vampirizar de alguma forma. E eu sei que não é a ideia deles, né? Eles não querem nos prejudicar, eles querem o nosso bem. Então, esse tipo de magia que usa somente a parte mental, não utiliza nenhum elemento, com cultos ancestrais não funciona muito bem, né? Então, o que dá para fazer? Né? Quando a gente vai pensar em magia com os ancestrais, a gente pode pensar sempre em oferendas. Né? Por quê? Porque aí é garantido que tu vai estar oferendando energia para aquele ancestral atuar na tua vida, no teu benefício. Então, isso a gente aprende aí com os povos africanos, né? Eles fazem muito isso. E é oferenda de tudo quanto é coisa, de comida, de bebida, de pós, de folhas, de sangue. Eles oferecem tudo que tem axé, né? Então, se tem axé forte naquilo, eles vão oferecer para os seus ancestrais. Para os ancestrais não terem, não faltar nada para eles, para que nada falte para nós também, né? Então, o princípio é esse. E ao cultuar e trabalhar com o ancestral, a gente pode fazer todo tipo de magia. Pode fazer uma magia de amor, uma magia de dinheiro, uma magia para conseguir um trabalho, para saúde, contanto que, né, chame, se evoque esse ancestral correto, né, que vai trabalhar ali naquela situação, porque não pode ser qualquer um, por exemplo, se for pensar, por exemplo, nas pessoas que você conhece, né, tipo, nos seus parentes. Provavelmente tem um parente ali que ele é muito bom em mecânica, outro parente que ele é muito bom em marcenaria, outro que é bom em discursos, né? Ele é eloquente, ele fala muito bem. Então, cada pessoa tem sua qualidade maior, digamos assim. E daí se eu pego aquela pessoa que ela é eloquente, ela fala muito bem, e peço para ela fazer um trabalho que envolve uma marcenaria, provavelmente ela não vai se sair bem, né? Vai ser um trabalho meio
né? E com os ancestrais é exatamente a mesma coisa. Por isso que a gente tem que começar conhecendo eles, né? Para saber as forças deles, saber por que eles são bons naquilo, tentar entender um pouco da história deles. É difícil, tá? É um processo longo, demorado, às vezes é bem frustrante, a gente não descobre nada, mas quanto mais a gente vai descobrindo, melhor a gente se relaciona com eles, melhor a gente oferece as coisas, as energias corretas para eles e melhor a gente faz fluir a nossa magia também. Então, quando a gente sabe, pô, eu sei que eu tenho um ancestral meu que ele trabalhava na roça, ele trabalhava na lida do campo. E então, o que que eu vou pedir para esse ancestral? Né? Eu vou pedir para ele me dar motivação, energia, para ele me não me deixar eu desmotivar, né? Porque o pessoal que trabalhava na roça, eles tinham que trabalhar todos os dias, eles não tinham opção, né? Não era, hoje eu tô cansadinho. Não, tinha que ir igual com chuva temporal, né? Então, eles têm a especialidade deles, as coisas que eles aprenderam na vida que marcou o espírito deles e continua depois da morte, né? Então, assim como nós, então por isso que é bem importante a gente pensar em o que está marcando o nosso espírito hoje, né? Porque um dia pode ser que a gente vire um ancestral, e aí, né? Que tipo de ancestral que a gente vai virar? Então, aí a gente começa a entender como que se trabalha a feitiçaria com esses ancestrais. Porque a gente vai entender, pô, eu tenho um ancestral que ele era ligado ali a trabalhar na roça, ele trabalhava na lida do campo, ele tinha isso e isso. O que eu posso pedir para ele, né? Coisas mais marciais, digamos assim, né? Que envolvem ferramentas, que envolvem trabalho árduo. É isso, entendeu? Eu vou pedir para ele isso, né? Para ele me ajudar nisso. Então, aí eu vou fazer a magia, fazer a oferenda adequada para esse ancestral e pedir para ele, dizer assim, olha só, agora, né, tá aqui, preciso de ajuda nisso, né? E funciona porque não tem, o ancestral ele não pode evitar de responder a gente, tá? Ele está dentro do nosso sangue, que a gente já falei anteriormente. Ele não tem como dizer não, então vou fazer, sabe? Porque ele tá vinculado a nós e eles querem nos ajudar. Às vezes eles nos ajudam mesmo que a gente não peça. Então, esse é o trabalho da feitiçaria com os ancestrais. Ui, eu falei bastante, mas parece simples? Parece. É simples? Não é simples. Mas também não é complexo, complicado, não é um bicho de sete cabeças. Isso é feito há muitos anos na sociedade, na humanidade. Não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que, o Andy está criando um culto. Não, não é, tá? Tanto que, né, se for pesquisar aí, oferendas para os ancestrais, vai achar diversas oferendas e quase todas elas são muito simples. E envolvem elementos simples, coisas do dia a dia, por exemplo, café, água, que não tem mistério, sabe? Isso aí já resolve boa parte dos problemas da pessoa. Uma vez eu estava assistindo uma live, né, de um moço e ele foi para a África e teve toda lá a experiência ah, que que o pessoal, todo mundo quer ter, né? Tipo, vivenciar lá na África e entender como é que é feito lá na fonte. E ele disse que lá, eu marquei muito isso, lá eles têm cultos ancestrais, a Igbé de cada um, né? Família espiritual. Então, cada agrupamento social lá tem um culto diferente aos ancestrais, mas é muito parecido. E daí ele foi lá e perguntou: tá, e como que eu cultuo meu ancestral em casa? E daí o cara disse: o que que tu tem na tua casa? Porque lá eles não tem quase nada, né? Diz: na tua casa tem água? Daí ele: sim. Então tu vai usar água. Daí na tua casa tem luz, né? Tem energia elétrica. Daí ele: tem. Daí ele disse: então tu pode utilizar a energia elétrica. E aí ele ficou tipo, como é que eu vou usar energia elétrica, sabe? E é muito isso, sabe? Porque os ancestrais, a gente usa o que a gente tem, entendeu? A gente usa o melhor que a gente pode dar naquele momento. Então, eles faziam isso, sabe? Eles davam o melhor de si. E daí vem um pouco essa deturpação do termo sacrifício, né? Que a gente vê aqui. O sacrifício
Sim, né? É uma oferenda, uma libação, algo assim também, né? Que a gente está dando ali para esse espírito. Mas o sacrifício também vem daquilo que a gente deixou de ter e era importante para nós. E a gente dedicou para esse espírito. Então isso foi um sacrifício, né? E lá na África isso é muito comum. Às vezes eles têm uma galinha, aquela galinha ali era o alimento da semana, da quinzena toda deles. E aí eles pegam, vão lá e matam para dar para o espírito. E isso é um sacrifício, tá? Eles realmente eles se sacrificaram também, não foi só o animal que faleceu, né? Porque o animal, para eles, é um animal, sabe? É um ser irracional ali. Não tem mistério, não tem direitos dos animais, sabe? Para eles é um ser da natureza. Igual a gente pega um favo de mel da árvore, né? E aí eles trabalham muito com isso, assim, tipo, de dar esse melhor e esse sacrifício pros espíritos, que é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil fazer. Né? A gente vê, tem que matar a galinha, vamos lá. Matam as galinhas, nem sabe por que tá matando a bendita galinha. Ou a pessoa vai lá e compra uma galinha pra matar a galinha pro espírito, sabe? Então, o sacrifício, na verdade, foi o dinheiro que ela deu lá pela galinha, né? E ela nem percebeu, né? É um termo complexo, tá? É um assunto complexo. É um assunto que envolve crenças religiosas, então vai de muito de pessoa para pessoa, né? Mas lá em África eles tinham isso, né? E a gente aqui não tem. A gente não tem essa de tipo, vou dar o meu melhor pro espírito. Às vezes as religiões pregam isso, mas não são todas, sabe? Às vezes eles são. Como é que eu posso dizer? Eles têm suas regrinhas pré-estabelecidas, né? E daí tanto faz o que vai ser dado, né? Vai ser o que é dentro da religião é o esperado. Então dentro daquele ciclo eu vou dar a galinha, no outro eu vou dar um animal de quatro patas. Então, sabe? Vai fugindo um pouco disso que existia lá na África. E, e tá tudo certo, porque o importante, na verdade, é o ato de estar em comunhão com o Espírito, né? Quando a gente oferece água, a gente está em comunhão com o Espírito. Pode ser que a água não seja para nós, assim, a gente tem abundância, né? Não faz diferença para nós dar um copo de água para o Espírito. Pode ser, lá na África faz, né? Mas pelo menos, né? Caso não seja um ato de sacrifício, algo doloroso pra gente perder, deixar de ter também, né? Pelo menos é uma forma da gente estar ali em comunhão com ele, lembrando daquele espírito, né? Que eu acho que é um dos grandes pilares do culto aos ancestrais, essa lembrança, essa comunhão e essa relação, né? Do humano vivo com o humano não vivo, do espírito vivo com o espírito não vivo. Então, a feitiçaria ela se dá dessa forma, dentro do culto aos ancestrais. O culto aos ancestrais vem antes, né? Da gente praticar a feitiçaria, então não faz muito sentido eu praticar feitiçaria sem cultuar os meus ancestrais, né? Isso no Voodoo é muito presente, a gente vê muito assim. No Voodoo não faz nada praticamente sem ter culto aos teus ancestrais, sabe? Precisa ter, né? São poucos os praticantes que não têm. E quando eles não têm, eles têm que fazer inúmeras adaptações ali para que aquilo funcione sem o culto aos ancestrais. Então, o trabalho em si de utilizar a feitiçaria com os ancestrais, ele é em torno de pegar esses elementos, formar eles de uma forma que faça sentido, trazer esse axé, pedir para o espírito a intervenção e a partir dali as coisas começarem a se misturar, né? O lado espiritual com o lado material aqui, terreno, né? E virar uma coisa só, uma amálgama que vai gerar um resultado na vida da pessoa. Isso é meio parecido com o que é feito na alta magia? É bem parecido. Isso é meio parecido com o que é feito em outras formas de feitiçaria, na quimbanda, na umbanda,
é parecido também, é quase igual, sabe? Então, tipo, todos os lugares fazem praticamente a mesma coisa, só muda o jeito que eles falam, né, das coisas. E isso é bem complicado, porque as pessoas elas não querem, né? Elas querem ser únicas, querem ser especiais, elas querem parecer algo, né? E, e é muito difícil, né? Que não que a gente fale sobre isso sem que alguém se ofenda de alguma forma, né? Mas a feitiçaria com os ancestrais é basicamente isso. E o que entra dentro desse? Entra todo tipo de feitiço, vai desde o feitiço do Voodoo que eu citei, né? Até o feitiço mais primitivo lá, que mexe com forças mais uh, anciãs, assim, né? Que vai pegar uma referência mais nativa, mais indígena, mais aborígene, né? Também tá dentro, vai todo tipo de feitiçaria entra dentro do culto aos ancestrais. E, então é muito difícil um feiticeiro, né, falar, ah, eu faço somente isso, né? Eu trabalho somente com isso, porque uma hora ou outra ele vai ser provocado pelos próprios ancestrais a ir atrás de alguma outra forma de fazer, sabe? Então comigo aconteceu muito isso, né? Eu tinha ali o meu método que eu aprendi, né, nos estudos e tal, e logo os ancestrais, cara, mas estuda isso aqui. Daí eu fui lá e li, daí, mas estuda aquilo lá. Mas daí quando tu for fazer, tu pega isso aqui daquilo lá e aquilo aqui daquilo ali. Daí vai criando uma coisa nova que não existe, sabe? Que não tá escrito nos livros. E funciona, porque os ancestrais nossos, eles, como eles são muitos, a gente vai ter, eu provavelmente eu tenho um ancestral ligado lá à feitiçaria ibérica, e daí outro que é ligado à feitiçaria africana, e aí eles vão ficar enlouquecendo nas cabeças, sabe? Eles, dizendo, faz isso, faz aquilo, e daí a gente vai cada dia para um lado diferente, né? Mas a verdade é que todas as formas que eles nos ensinam a gente pode unir em uma coisa só, né? Mas para quem coloca o culto aos ancestrais na frente, né? Que é o meu caso. Então tem o culto aos ancestrais, daí depois tem a magia, a feitiçaria, né? Oráculos, tudo mais, tudo dentro dessa casa, digamos assim. Então é isso, gente. Eu espero também que vocês tenham esclarecido um pouco por que vocês também têm certos pensamentos, certas vontades, tipo, eu vou estudar agora sobre feitiçaria com os egípcios. Daí do nada vem esse pensamento, às vezes é um ancestral, né? Que tá lhe chamando, fala, vai lá e faz isso, porque eles sabem que aquilo pode ser positivo para nós. E, e a gente precisa escutar bem essa intuição, né? Porque ela vai nos guiando nessa trajetória e é muito raro que eles nos guiam por um lugar onde vai ser ruim para nós. Se a gente escuta e a gente segue, a gente vê que a gente sai de um lugar pior e vai para um melhor, e praticamente todas as vezes, sabe? Então, era sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham refletido algumas coisas. Desculpa o barulho de fundo, desculpa as pausas, porque eu tô ainda um pouquinho ruim da rinite, mas o próximo provavelmente vai ser melhor, tá bem? Um abraço!